Paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Regiane Rodrigues e você está no canal Você Decide. Então, muito bem-vindo, tá? Hoje eu vou compartilhar algo, eu não estou lembrando se eu já compartilhei com vocês, mas lendo a palavra de Deus me veio a lembrança dessa experiência que eu vivi com o Senhor algum tempo atrás, tá? Não sei se alguém já teve esse tipo de experiência, mas se tiver, e você que tá ouvindo essa mensagem, escreva aqui embaixo nos comentários, tá? Pra você compartilhar, para que aumente a fé de outras pessoas também, né? E creio que o Senhor pode fazer todas as coisas, mesmo que a gente no momento não esteja tendo noção do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Tá bem? Então, gente, compartilha, dê o like, ajude o canal a crescer, tá bom? E eu vou ler aqui em Êxodo. Eu estou iniciando mais uma vez a palavra de Deus, eu estou lendo mais uma vez. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus uma ou duas vezes, depois a gente não lê mais e a gente vai esquecendo de algumas coisas, de algumas passagens. A gente não lembra mais, a gente lembra de umas, mas outras não. A gente vai esquecendo, pelo menos na minha memória. Eu tô lendo novamente a Bíblia, tem muita coisa que eu não lembrava mais, né? Que estava escrito. Então é bom sempre que a nossa mente esteja sempre ligada, sabe? A toda a palavra de Deus, porque acontecem situações na nossa vida que às vezes é parecido com o que já aconteceu com a vida de alguém que está lá escrito na Bíblia. E a gente se lembra, então a gente profere aquelas palavras que o Senhor proferiu naquele momento na vida daquela pessoa, né? Então, gente, eu tava lendo aqui em Êxodo, eu tô em Levítico agora, mas eu tava lendo em Êxodo, né? Até ontem que eu acabei o livro de Êxodo. Então, eu li o livro de Êxodo e encontrei uma passagem que me fez me lembrar de uma experiência. Eu vou ler a primeira passagem, depois eu vou compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida nesse dia, assim, que foi, pra mim, foi algo extraordinário que eu nunca tinha vivido antes. E diz assim a palavra do Senhor, é no capítulo 35 de Êxodo, versos 30. Aqui na minha Bíblia, que eu tenho uma Bíblia bem antiga, ó. Até ela é uma Bíblia de estudo de Joyce Meyer. Então é uma Bíblia que eu gosto muito dela, né? Que essa Bíblia, na verdade, foi a pessoa que me ganhou para Jesus, era dela. E eu acabei ficando com esta Bíblia, né? Porque eu viajei, fui embora e acabei, ela nunca foi buscar. E eu também nunca fui levar a Bíblia e acabou ficando comigo essa Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esse deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Gente, aqui estão em construção do tabernáculo, né? E a gente percebe que ali Deus capacitou alguém, o Senhor abriu o entendimento daquela pessoa para ele se tornar um profissional em trabalho artístico, né? Com certeza ali para Deus fazer isso, não tinha alguém preparado para fazer conforme o Senhor queria que fizesse, né? Não tinha alguém, não tinha nenhuma pessoa que tivesse era formação nisso, né? Mas a gente vê que o Senhor, ele foi capaz de colocar isso na vida de uma pessoa, de dar o entendimento, de abrir a visão para fazer exatamente o que ele queria que fizesse, né? Os trabalhos artesanais. Então deu capacidade, deu a destreza, né? Ou seja, para ele fazer com perfeição aquele serviço.
tá? Não foi um curso, não foi a outra pessoa que ensinou aqueles homens a fazerem o trabalho, foi o próprio Deus que ensinou, o próprio Deus que abriu o entendimento e fez eles se tornar uns artesãos melhores que possam ter existido, que eu creio que quando o Senhor dá algo a alguém, dessa forma assim de um entendimento, assim, sem a pessoa ter estudado e sem a pessoa ter pelo menos lido alguma coisa, eu creio que a pessoa faz com perfeição, porque o Senhor deu, tá? Então, gente, eu vou compartilhar com vocês, eu achei isso extraordinário, entendeu? Por que tem gente que sabe fazer as coisas sem nunca ter estudado? Eu creio que foi o Senhor que ensinou. Eu creio que foi o Senhor que deu a sabedoria, o entendimento, abriu a forma de ver assim, a mente da pessoa de uma forma extraordinária, que ela conseguiu desenvolver aquele trabalho que antes ele não sabia. Tá? A minha experiência foi uma outra forma, não foi fazendo algum trabalho assim que Deus me deu entendimento na hora, mas foi uma outra forma diferente que aconteceu comigo, que o Senhor abriu meu entendimento. Eu não tenho mais a prova que eu tinha nesse tempo. Eu tinha guardado ela, mas eu perdi ela com o tempo, né? Que a gente vai mudando de lugar e acaba te perdendo. Mas foi assim. Esse tempo eu estava estudando, tá? Era física. Eu estudava numa faculdade, que eu fiz faculdade de radiologia, embora não tenha trabalhado até hoje na área, né? Mas eu fiz uma faculdade de radiologia. E esse tempo eu estava numa aula de física que eu não conseguia entender. Era tanto cálculo. E aquilo não entrava na minha mente. Eu não conseguia. Então passei o módulo todo o professor explicando, e eu não conseguia compreender aquilo. Eu não conseguia mesmo entender. E aí não chegou o dia da prova. Chegou o dia da prova de meu Deus, e agora? Agora eu vou reprovar nessa matéria. E aí eu fui para a biblioteca da faculdade, Maurício de Nassau, em Manaus, tá? E eu comecei a orar a Deus, eu disse, Senhor, abre minha mente para que eu entenda, Senhor, porque eu não consigo entender nada. Eu não consigo compreender, a professora explica, eu vou reprovar nessa matéria porque eu não consigo entender nada. Mas eu sei que tu podes fazer isso, abre a minha mente para que eu entenda. E eu saí daquela biblioteca e fui pra sala para esperar a prova. Gente, não, vocês vão ficar assim, ó. Pasmo. O professor entregou a prova a cada um. Gente, aquela prova se abriu de uma tal forma para mim, o meu entendimento, que eu consegui compreender tudo que estava naquela prova. Eu consegui resolver a solução inteira. Nos cálculos grandes, eram uns cálculos que ia quase a folha toda. Você não tem noção de uma coisa dessa. Sabe quando eu tirei naquela prova? Eu tirei 10 naquela prova. Eu conseguia ser, sabe, de uma forma extraordinária. Eu fiquei muito impactada. E aí eu fiquei pensando depois comigo mesmo, como que... Olha só como é que é a pessoa, né? Já tinha se esquecido do que tinha perguntado pra Deus e tinha pedido pra Deus. Eu falo assim, como que eu dou esse módulo inteiro sem entender e numa coisa dessa tão fácil? Isso agora eu vim entender. Aí Deus me trouxe a memória, né? Que eu tinha pedido antes pra ele. E aí eu disse, meu Deus, é verdade, eu tinha pedido pra Deus, mas horas antes de fazer a prova, ele me dá entendimento. E olha só. E aí a glória tem que ser pra Deus. A glória tem que ser pra Deus. E eu agradeci muito ao Senhor, porque eu nunca tinha vivido isso, não. Sabe, de algo se abrir, assim, o meu entendimento pra mim entender uma coisa que pra mim eu tinha dificuldade. E eu tinha aquela prova guardada até um tempo atrás, mas ela se perdeu. Porque eu queria mostrar pra vocês que foi verdade sim, pra quem tem dúvida ainda, tá? Mas não quero te dizer uma coisa, não tenha dúvida, tá? O Senhor, ele age de uma forma extraordinária. Tem coisas que às vezes você não sabe como fazer, não sabe como é que é, mas peça ao Senhor. Que ele vai te ensinar da forma correta de fazer, ele vai te dar o entendimento. A palavra de Deus diz que ele deu capacidade, né, e destreza para esses dois homens. Então ele também pode te dar. Ele também pode dar a você aquilo que você tem pedido a ele. O Senhor, ele não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa hoje, amanhã e eternamente.
tá? Eu creio que o Senhor me trouxe à memória quando estava lendo esse texto para me compartilhar com vocês. Talvez esteja alguém aqui que esteja assim, sabe, agoniado, porque ainda não conseguiu aprender alguma coisa. E o Senhor hoje fala contigo, peça a Ele que Ele te dá a sabedoria necessária para você aprender. Sabe, eu creio que tem muitas coisas que hoje o homem fez, mas foi Deus que deu a sabedoria e o entendimento para ele fazer. Para ele calcular, para ele pensar, para ele raciocinar. Não veio do coração do homem, porque o homem é inteligente demais. Porque tem alguns muito inteligentes, não. Eu creio que muitas coisas veio diretamente do Senhor para aquela pessoa. Você não vê assim, algumas coisas no mundo que aparenta ser assim muito complexo. Então, eu creio que foi o Senhor que deu também aquelas pessoas, tá? E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa aqui. A honra tem que ser do Senhor. Por um momento, eu esqueci. Eu falei assim, puxa, esse tempo todo eu não entendi uma coisa dessa tão fácil. E o Senhor me trouxe a memória. Então, a glória não é pra mim. A glória não é para o meu intelecto. A glória é para o Senhor. Porque o Senhor é que nos dá a sabedoria de fazer. E eu creio que Deus tem muito mais coisas que o homem ainda não sabe, que Deus sabe. Que possa vir nos ensinar futuramente. Amém? Então esta é a palavra de hoje, tá? Que o Senhor vos guarde, vos abençoe, vos faça prosperar naquilo que você tem pedido a Ele. Que o Senhor venha te dar entendimento, sabedoria, discernimento. Que você escolha a parte boa. Que você escolha aquilo que agrada ao Senhor. Que você não seja só inteligente no mundo material, mas que o Senhor também te dê inteligência no mundo espiritual, para você discernir quando é Ele e quando as coisas que Ele faz vêm a acontecer na sua vida, para você reconhecer que Deus é Deus e que fora dele não há outro Senhor. Amém? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Agradeço por estar aqui no canal e Deus te abençoe grandemente. Até!